Olá, meus amigos, tudo certo com vocês? Vamos falar um pouquinho aí sobre o nosso canal. Você que está aí acessando, que você vê esse nome, é um nome tão legal, né? Um portal da consciência, né? A gente imagina assim alguma coisa mágica, né? Um portal da consciência. Pô, a gente tem que analisar as coisas com bastante clareza, né? Com bastante atenção. Tem que pensar. Primeiramente, o que é a consciência? Né? Eu estou aqui para aprender com vocês, eu estou aqui para a gente conversar, para a gente discutir, para tentar passar coisas que passam pela minha cabeça, entendeu? Então, a consciência tem várias formas da gente analisar o que é a consciência. É, Vai parte do princípio filosófico, sim, parte do princípio espiritual, religioso também, até do sentido neurológico, científico, a gente pesquisar a mente humana fisicamente para entender os processos, como se até hoje a gente ainda não conhece a totalidade do funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro. Então existem muitos mistérios ainda a serem desvendados pela ciência que com o tempo, é claro, nós vamos descobrir, não importa quanto tempo passe. Agora, falando em consciência, no sentido, por exemplo, se uma pessoa lá sofre um acidente, está caída lá, então vamos lá, vamos atender. Oh, ela está consciente? Quer dizer, aí no que quer dizer isso aí? Quer dizer, pô, ela está atenta, ela está acordada, ela está sabendo onde ela está, quem é ela, põe o dedo no olho, vê se ela acompanha, vê se ela está acordada. É a consciência. Agora a gente está aqui falando sobre a consciência interior, naquele sentido também filosófico, a consciência de nós sabermos quem nós somos, de nós sabermos o porquê que nós estamos aqui, nesse planeta. Então, independente de crença, ou seja o que for, é nós procurarmos vivermos a nossa vida com consciência. A gente não embarcar em todas as ideias. Hoje em dia nós somos metralhados, todo mundo é metralhado. Eu, com pensamentos, né, com esse avanço da tecnologia, que avança sempre à frente do avanço moral, a gente é metralhado com questões dos mais diversos tipos. No sentido, vamos colocar aqui, metralhado no sentido de pensamentos, de ideias colocadas, espalhadas. Então nós, nós vamos captando essas ideias, nós vamos absorvendo essas ideias e no fim você vai muito abraçando às vezes aquela ideia como se sua fosse, mas não é. Qual é a sua ideia? Qual é o seu pensamento? O que nasceu realmente de você? Um princípio ideológico, um princípio religioso, uma crença que foi estabelecida há séculos atrás. Alguém pegou um conjunto de ideias, colocou, aplicou, ou por interesse, ou por crença real, e aquilo vem até os dias de hoje, e a pessoa às vezes não tem coragem de sair disso. Às vezes se a pessoa está bem, está vivendo feliz, está contente com aquilo que ela acredita, com aquele pensamento que ela tem, e tá vivendo a vida como deve ser vivida, excelente, está ótimo. Mas se a pessoa está insatisfeita, a pessoa tem medo, ela não pode ter medo. O medo é algo que é interessante porque ele nos protege, mas a partir de certo ponto, ele nos limita. E nós não podemos ficar limitados por medo. Nós temos que furar essa bolha, sair e ver que o universo está aberto para todos nós. Ver que nós podemos estar onde nós quisermos. E a fonte de tudo isso é o quê? É o nosso pensamento. Tudo parte do seu, do meu, do nosso pensamento. O nosso pensamento é que transforma tudo. Acaba transformando muitas vezes em palavras, em ações. Essas ações se transformam em hábitos. Então, a primeira coisa é nós vigiemos o nosso pensamento. Como diz os cristãos, como diz o cristianismo, orai e vigiai sempre. Porque a gente capta ideias que não são nossas. A gente vive sonhos que muitas vezes não são nossos.
A gente quer ter mais coisas do que aquilo que a gente realmente necessita. A gente esquece da transitoriedade da vida, que é muito rápida, é muito passageira. Nós temos que deixar aqui alguma semente boa, temos que deixar aqui algo interessante. Acredite você em retorno ou não, acredite você na ressurreição, reencarnação, seja como for. A semente plantada tem que ser uma semente do bem, do amor. Você quer deixar aqui na terra uma vida, uma lembrança boa, você tem que ter atitudes boas, boas ações, uma conduta moral, digna, reta, honesta. Se você vive só para você, para realizar aqui as coisas materiais, só para isso, e você entra nessa onda de pensamentos que não são seus, não é a sua vida, você está vivendo a vida, as ideias, o pensamento de outros. Então, o primeiro passo é esse. Depois vamos analisar essa questão, voltando um pouco sobre a questão do nome do canal, o portal da consciência. Então, o portal, né, quando fala em portal, a gente já imagina, né? Agora está muito em voga essas séries que falam em transitar por portais aí, imaginários, né? Vamos partir para outras dimensões e tal. Até pode ser isso, mas a gente fala em portal, é uma porta, é uma transição de um local para outro. Então, quando fala em portal da consciência, vamos entrar na nossa consciência e tentar explorar esses outros lados do nosso pensamento, da nossa própria consciência de quem realmente nós somos, para que nós possamos atingir outros graus aí de evolução, de entendimento das coisas que se passam ao nosso redor, no nosso convívio, sem trazer para nós todas essas questões que abalam tanto a humanidade nos dias de hoje, essas questões de diferenças, de crenças, ideologias, né? Termos o nosso pensamento mais livre, mais ameno, mais solto, que a gente estando mais felizes, mais tranquilos, a gente vai conseguir atravessar pelas dificuldades com maior facilidade, seja quais forem. A gente vai espalhar, sabe, um clima entre aqueles que a gente convive de maior paz, entendeu? E isso vai espalhando e a gente vai também sentindo isso ao nosso redor. Então, o objetivo nosso é esse, a gente trabalhar com esses temas, a gente tentar trazer uma análise mais profunda sobre nós mesmos, através da busca do nosso pensamento, aprimorar o nosso pensamento, buscar as coisas positivas, ok? Então fica aí essa dica de hoje e a gente vai conversando aí. Se possível, dá um like aí pra gente, se quiser compartilhar e a gente se vê aí no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Muita paz a todos, fiquem com Deus. Até a próxima.